Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Vivian de Geografia e nessa semana nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o nosso planeta, a Terra. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre a forma da Terra, a forma esférica, sobre como o nosso planeta se transformou ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos e, por fim, vamos falar das esferas da biosfera, da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. O tema da aula de hoje é Conhecendo o Planeta Terra. Hoje a gente vai conhecer o nosso planeta em detalhes. Vamos saber quando ele surgiu, como se formou, como ele é por dentro, como ele é por fora e como isso vai interferir na vida do ser humano. Vamos falar agora sobre a forma da Terra. A Terra, ela não é uma esfera perfeita, mas ela não é plana. A Terra, na verdade, ela tem um formato que os cientistas chamam de geóide. Como que ela é? Ela é levemente achatada nos polos e abaulada e mais larga na altura do Equador. Por isso, pode-se dizer que a Terra também é um esferoide, ou seja, tem uma forma semelhante, parecida a de uma esfera. Bom, a forma esférica da Terra ela foi comprovada com a criação de modernas tecnologias e com a exploração do universo, como os satélites artificiais e os telescópios. Porém, mesmo antes da criação desses instrumentos, mesmo antes da ida do homem ao espaço, já existiam hipóteses sobre o formato arredondado da Terra. Então eu quero que vocês olhem esta imagem aqui. Essa imagem está no livro didático de vocês. Eu fiz uma foto e coloquei aqui para a gente observar. Então ele fala aqui ó, que mesmo antes da criação de instrumentos modernos, da exploração espacial, já se acreditava no formato arredondado da Terra. E foram várias observações. Observando eclipses, observando a curvatura da Terra, e uma das observações era feita no mar, olhando os navios. Então, o que acontece? Quando eu vejo uma embarcação vindo ou indo em direção ao horizonte, o que eles percebem? Que o barco ele vai sumindo aos poucos, vai primeiro desaparecendo. Olha aqui na figura 1 eu estou vendo o barco inteiro. Na figura 2, o barco vai se distanciando e o barco não vai ficando só pequenininho. O barco ele vai sumindo a parte de baixo, dando a impressão de que o barco está descendo, certo? Depois, some toda a parte do barco, só fica aparecendo a vela. E aqui embaixo tem a explicação. Olha só, a partir do momento que eu vou olhando, o barco está indo embora, vendo a curvatura, e aí o que a gente consegue ver? A gente só consegue ver a parte de cima. Através dessa observação, os homens, né, o ser humano percebeu que a Terra, na verdade, ela era curva e não plana, porque se a Terra fosse plana, a imagem simplesmente ela ia diminuindo de tamanho, mas a gente ia conseguir ver o barco sempre inteiro, e não é o que acontece. Então, a gente sabe que a forma da Terra é um geóide ou um esferoide. A Terra ela é achatada nos polos e mais larga no Equador. A forma da Terra ela vai influenciar diretamente na distribuição de luz solar sobre o planeta e interfere nas temperaturas e na duração das estações do ano. Então, o que a gente tem? Na região mais abaulada, mais larga da Terra, que é a parte do Equador, recebe maior insolação, por isso é a parte mais quente do nosso planeta. Quando eu vou indo em direção aos polos, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, a temperatura vai diminuindo, né? A gente vai tendo as partes mais geladas. A gente vai falar de zonas térmicas, de estações do ano mais para frente, mas lembrem da forma da Terra, que a forma da Terra é um esferoide ou um geóide. A maior parte dos cientistas que estudam o passado da Terra associa a origem do nosso planeta a essa teoria, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, ou grande explosão, é uma formulação sobre a origem do universo, e ela pressupõe a ocorrência de uma grande explosão há cerca de 15, 14 bilhões de anos. Então, a partir dessa grande explosão, ocorre uma expansão do universo e o agrupamento dos corpos celestes em galáxias. Por que aconteceu essa explosão?
os cientistas, né, ainda não conseguem responder, ainda não existe uma resposta conclusiva quanto a isso. Mas o afastamento entre as galáxias é uma das principais evidências que ajudam a sustentar essa teoria, a teoria do Big Bang. No universo, nós temos o nosso sistema, que é o sistema solar, onde a gente tem a estrela principal, que é o Sol, a nossa estrela, e os 8 planetas que orbitam em torno dessa estrela, que é o Sol. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar. E a Terra ela tem algumas particularidades, ela é muito diferente dos outros planetas. Ela faz parte dos planetas rochosos e a Terra é o planeta onde existe uma grande biodiversidade, onde existe água em estado líquido, oxigênio, diversidade de plantas, diversidade de animais. E é esse planeta que nós vamos estudar mais a fundo. Bom, já estamos conhecendo um pouco do nosso planeta. Já sabemos que a Terra tem um formato esférico. Já sabemos que a Terra é um planeta do sistema solar, que o nosso sistema solar pertence a uma galáxia que pertence ao universo. E que o universo, ele surgiu de uma grande explosão, há mais ou menos 15 bilhões de anos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a idade do nosso planeta, a idade da Terra. O universo ele tem em torno de 15 bilhões, mas o nosso planeta, a nossa Terra, ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Essa imagem que vocês estão vendo se chama a escala geológica do tempo. Ela vai mostrando como a Terra foi se transformando ao longo de bilhões e bilhões de anos até se tornar o planeta Terra que a gente conhece atualmente. Como que a gente observa essa escala geológica do tempo? Através do centro. Então, aqui no centro, a gente tem a Terra há 4,6 bilhões de anos. Como é que era esse planeta? A Terra, aqui ainda não existia nenhuma forma de vida, e a Terra era ainda um planeta de magma, né? Ele era um planeta ainda que estava se resfriando. Depois da explosão, o que a gente tinha no planeta? Era um planeta onde a crosta ainda não estava formada, ele tinha um núcleo sólido, e em volta desse núcleo a gente tinha muito magma. O que vai acontecer? Vai passar o tempo, né? A Terra vai começar a se resfriar. Com 3,8 bilhões de anos vão surgindo as rochas mais antigas. E aí aqui, ó, 2,7 bilhões de anos, as formas primitivas de vida. Essas formas primitivas de vida, elas vão surgir dentro dos oceanos, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, protozoários e esponjas. E nesse primeiro momento da Terra ainda não vai existir muitas mudanças, porque o planeta ainda não tem as condições necessárias para abrigar a vida, muitas formas de vida, porque eu não tinha ainda oxigênio, né? A atmosfera ainda estava muito cheia de gases tóxicos, então as primeiras formações de seres vivos vão surgir dentro da água, dentro dos oceanos. Aí vão surgir as algas e as bactérias, e com 1 bilhão de anos passando, 600 bilhões de anos, aqui a gente vai entrar numa outra era, né? Como vocês podem ver aqui, ó, saiu do laranja, foi para o amarelo, que seria a era paleozoica. E aí o que vai acontecer no paleozoico? Vão começar a surgir protozoários e esponjas, os trilobitas, rochas sedimentares, os peixes, plantas terrestres. Olha só, a vida começa a sair da água e passa para a terra. Então surgem as primeiras plantas, anfíbios, né? Aqueles animais que vivem um pouco na água, um pouco na terra. Depois vão surgir os insetos, os répteis. Aqui, ó, os Apalaches e os Montes Urais, lá na Eurásia. Surgem as primeiras sementes, plantas, depois vai surgir o petróleo, e aqui a gente já passa para o verdinho. Qual é o verdinho? Mesozoica, né? Uma outra era geológica. Foi mudando. Nessa era mesozoica, a gente vai ter o período Jurássico.
né? E esse período Jurássico é o que vai surgir o quê? Os dinossauros. Então, os dinossauros vão surgir aqui no período Jurássico, na era Mesozoica, e vão se extinguir ainda nessa mesma era um pouco tempo depois, né? Mais ou menos 130, 70 milhões de anos. Então a gente vai ter, ó, com 65 milhões de anos, a formação do Himalaia e das montanhas rochosas. Gravem isso, porque a gente vai falar da movimentação das placas tectônicas e a gente vai falar do surgimento do Himalaia. Aí vão surgir animais maiores, vão surgir mamíferos gigantes, as primeiras espécies de macacos aqui há 36 milhões de anos, os Alpes também da movimentação das placas, os pastos, outra formação de montanhas, Grand Canyon, que é uma ação geológica da água. A gente vai passar pelas eras glaciais, quem assistiu Era do Gelo, né? Então a gente vai ter aqui, ó, passamos da Cenozoica e chegamos na era Cenozoica do Quaternário, que é a era, né, que é o período quaternário, que é o período onde a gente se vive hoje. Claro que esse período é muito grande, ó, começou há 2 milhões de anos atrás. Então a gente vai ter o Grand Canyon, a gente vai ter as eras glaciais, quem viu a Era do Gelo, né, o Mamute. Aí depois no último milhão de anos, né, aqui ó, no finalzinho do quaternário vai surgir o homem. Então essa espiral aqui, ó, ela vai contando como que o nosso planeta vai se modificando ao longo do tempo. Então, gravem isso, que o nosso planeta ele tem aproximadamente 4,6 mil anos, e há 4,6 mil anos a Terra não era como ela é agora. Né? Eu não tinha todas essas condições que a gente tem hoje para ter essa diversidade de vida. Então, ao longo do tempo, a Terra foi se transformando e propiciando o desenvolvimento de várias. Ao longo desses 4,6 mil anos, foram surgindo as esferas da Terra. Então, o que aconteceu? Para existir vida na Terra, eu preciso de vários elementos. Vamos falar de alguns elementos. Eu preciso ter água, eu preciso ter oxigênio, eu preciso ter uma atmosfera, eu preciso ter uma litosfera, eu preciso ter rochas, eu preciso ter solo, onde eu vou me firmar a minha vida, onde eu vou plantar, onde eu vou colher. E esses elementos importantes, eles formam as esferas da vida, que são as esferas da biosfera. Então eu tenho 3 esferas que foram surgindo ao longo daqueles 4,6 bilhões de anos que a gente viu na escala geológica do tempo. O que surgiu primeiro? A litosfera. Que a litosfera ela é uma esfera de rochas e solo. Então, à medida que a Terra foi se resfriando, que houve um resfriamento do magma depois da grande explosão, foi surgindo a litosfera. Então surgiu primeiro a crosta terrestre, com rochas e solo. Ainda não existia água nem atmosfera, né, não tóxica. Depois, né, ao longo de anos, surgiu a hidrosfera, surgiu a água. Né, através do resfriamento, teve uma chuva de milhares e milhares de anos, essa chuva foi se acumulando e ela foi se acumulando nas partes mais baixas do relevo, formando os oceanos e os mares. Quando a gente estava vendo a escala geológica, a gente viu que as primeiras formas de vida surgiram dentro dos oceanos. E vocês viram que surgiram algas nos oceanos. Essas algas, elas começam a liberar oxigênio. E esse oxigênio liberado pelas algas dos oceanos vão propiciar o quê? Que a nossa atmosfera comece a se formar, que a nossa atmosfera deixe de ser uma atmosfera tóxica e tenha uma atmosfera com oxigênio. Então eu vou ter aqui, ó, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Quem surgiu primeiro? A litosfera. Em seguida, a hidrosfera, por último, a atmosfera. A soma dessas 3 esferas aqui forma o que a gente chama de biosfera, ou seja, a esfera da vida. Então, as esferas da Terra. Vamos começar pela litosfera, que foi a primeira que surgiu. A litosfera é o ambiente das rochas e dos solos. Tem uma imagem aqui para exemplificar mais ou menos, né, as rochas aqui da litosfera. A hidrosfera é o ambiente aquático, composto pelos oceanos, mares, rios, lagos e aquíferos. Vamos falar de cada um deles quando a gente estiver estudando a hidrosfera. Então, aqui uma imagem, né, que representa o ambiente aquático.
por fim, a atmosfera, que é o ambiente composto pelos gases que envolvem o nosso planeta, dentre eles o oxigênio, que não é o gás mais abundante na atmosfera, mas é um gás super importante para a manutenção da vida na Terra. Então, a biosfera ela é a interação entre as esferas da Terra. Quais são as esferas da Terra? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, a biosfera ela é a junção das três esferas, atmosfera, hidrosfera e litosfera, em conjunto com os seres vivos, animais e vegetais. Então, essa imagem aqui é uma imagem muito bonita de uma praia no litoral de Portugal, Algarve, e aqui a gente vê essa interação entre as esferas da biosfera, né? A gente consegue perceber o céu aqui, a atmosfera, o mar, a hidrosfera, as rochas, o solo, a litosfera e os seres vivos, né? Compondo essa imagem, compondo a biosfera. Bom, finalizamos essa aula. Vocês vão ter uma atividade relacionada a tudo que vocês aprenderam nessa aula. É só vocês clicarem ali no formulário e responder as atividades e enviar. Na próxima atividade, nós vamos continuar falando desse assunto. E aí nós vamos falar das formas de relevo. Fiquem bem e fiquem em casa.